Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes estará início a 21ª sessão extraordinária. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Na ordem do dia, um projeto de lei do senhor prefeito municipal que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026. Lembrando a você, telespectador, que esta presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação da supramencionada propositura. E pelo canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Já tem número legal? Chamar, nós falamos Ronaldo e Carioca, né? Pode começar? Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Guilherme Amaral para assumir a vice-presidência. Convido o vereador Ronaldo para assumir a segunda secretaria e o vereador Carioca para assumir a primeira secretaria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Alessandro. Justificar a ausência do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, por motivos particulares. Questão de ordem, vereador... Justificar a ausência do vereador Topete. Justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de, por motivos particulares, registrar e justificar a ausência do vereador Kleber do Cavaco. Justificada. Aqui, né? Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, esta sessão destinada-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que se dispõe sobre as diretrizes gerais para a liberação da lei orçamentária do município de Cubatão para exercício de 2026 e da outras providências. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o projeto número 380/2025, projeto de lei número 65/2025, autoria prefeito municipal. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do processo com emendas a favorável à tramitação e de propositura exarada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão, para o exercício de 2026 e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, apresenta parecer sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor assevera que a propositura visa atender ao disposto dos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal, que tratam da obrigatoriedade da interposição de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, relativamente aos orçamentos e diretrizes orçamentárias e aos planos plurianuais dos entes da Federação. Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO entrega o ciclo orçamentário e constitui o elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ela estabelece as regras para a elaboração do orçamento do exercício seguinte. Usualmente, através dela, são fixados os objetivos, as metas e as prioridades do exercício a cobrir, dentre aquelas que constam no Plano Plurianual. De se realçar que o presente projeto de lei há que se ater também ao preconizado pela Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal
Lei Federal 4.320/64 e as determinações contidas no comunicado do SDG número 13/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A propositura encontra-se redigida em 39 artigos, nos quais se estabelecem as diretrizes e metas que deverão nortear o orçamento municipal do exercício de 2026. Estabelecem metas fiscais dos artigos 2º e 3º, os riscos do exercício de 2026, do artigo 4º, reserva de contingência do artigo 5º, elaboração da proposta orçamentária dos artigos 6 a 14 e programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação, dos artigos 15 e 16, tratam de despesas de pessoas dos artigos 18 e 19, novos projetos, despesas prioritárias dos investimentos, dos artigos 20 e 21, controle de custo, do artigo 23, transferência de recurso a pessoas fiscais e pessoas jurídicas de direito público e privado, dos artigos 24 e 26, custeio de despesas do repasse e da transferência de recurso, do artigo 27 e do artigo 29, dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária e na renúncia de receita dos artigos 30 a 32 e abertura de créditos adicionais dos artigos 33 a 36, nos moldes dos artigos 165, inciso 2º da Constituição Federal. Também atende às existências do artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critério para limitação de empenho no artigo 17. Está ainda acompanhada de alguns dos anexos previstos na citada lei complementar, que delas são as partes integrantes consistentes. Anexo de metas anuais, folha 16, avaliação do cumprimento das metas fiscais de exercício anterior, folha 17. Metas fiscais atuais comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, nas folhas 18. Evolução do patrimônio líquido, na folha 19. Origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, nas folhas 20. Estimativa e compensação de renúncia de receita, nas folhas 21. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuidade, no artigo 22, nas folhas 22. Demonstrativo de riscos fiscais e providências, nas folhas 23. Estoque de precatório, nas folhas 26 e 45. Consta ainda a documentação relativa à Caixa de Previdência dos servidores, ao Fundo Previdenciário e ao relatório de avaliação atuarial, atendendo à sugestão da Procuradoria Legislativa, apresentando emendas no artigo 17, onde o mesmo passará a vigorar com a seguinte redação: o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para que as providências deste montante referente à queda de arrecadação, acompanhado da devida memória de cálculo, para que este avalie e realize eventual limitação de empenho e de movimentação financeira. Por fim, visando adequar a redação da propositura à recente emenda à Lei Orgânica número 39, de 13 de maio de 2025, apresentamos emenda no artigo 7, para que passe a vigorar a seguinte redação: artigo 7. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de até 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto a ser encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. No mais, a propositura está redigida em regulares formas, atendendo aos preceitos constitucionais e à legislação citada pelo autor atinente à matéria. Assim, em face do exposto, com as emendas apresentadas nos aspectos que cabem a esta comissão de análise, o técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra, óbice, a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Sala Dona Merete Cunha, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 16 de maio de 2025. Comissão de Finanças e Orçamento.
Ronieve Martins da Silva, relator, presidente e relator. Marcos Roberto Silva, vice-presidente. Jair Ferreira Lucas, membro. Agradeço o vereador Carioca e convido o vereador Batoré para assumir a primeira secretaria. Em discussão, o parecer. Esta presidência esclarece que, conforme o disposto do parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas serão discutidas e votadas isoladamente. Agora aqui. Em discussão, as emendas e a emenda número 1 da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação, a emenda. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão, a emenda número 2 da Comissão em votação e Finanças e Orçamento. Em votação, a emenda. Aqui já pode. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovada. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada às emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme. Eu gostaria de solicitar que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto seja apreciado em grupo do artigo 1º ao 39. Submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Guilherme. Os vereadores que for pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovada. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme a deliberação do plenário. Artigo 1º ao 39. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovada. Está, portanto, aprovada em primeira discussão com emenda apresentada com o presente projeto de lei. Aqui. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa e conforme entendimento com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término desta sessão, para apreciação em segunda discussão e redação final. Aqui. Processo número 380/2025, projeto de lei número 65/2025, de autoria do Poder Executivo, que se dispõe sobre a diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício 2026 e da outras providências. Aqui. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o presente sessão. Nem falei. Amém. De novo. Aqui. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Justificar a ausência do vereador Marcos Roberto Silva Tinho por motivos particulares. Justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carioca. Justificar a ausência do vereador Topete. Justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guilherme Amaral. Eu gostaria de justificar por motivos particulares a ausência do vereador Kleber do Cavaco. Justificada.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de justificar a presença do vereador Topete por motivos particulares. Já foi justificada. O tio já foi? Aqui? Essa presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, esta sessão destinada-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que se dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2026 e da outras providências. Passamos à ordem do dia. Aqui. O único item da pauta é o processo número 380/2025, projeto de lei número 65/2025, autoria prefeito municipal. Aqui. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para a apresentação em segunda discussão. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício 2026 e da outras providências. Em discussão, em votação. Peço a palavra, presidente. Palavra vereador Batoré. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui fazer o uso, da minha palavra nesse momento, falar sobre a Sabesp, falar sobre o assunto, tão comentado em nossa cidade, um assunto que vem trazendo transtorno a toda a comunidade da nossa cidade de Cubatão, os cubatenses, e fico pensando, numa situação que há 2 meses atrás já tinha levantado esse assunto, falando da Sabesp, referente a vias, danificação de ruas, danificação de calçadas, e recentemente a gente tem, recebido várias denúncias, demanda de munícipes na nossa cidade, que a Sabesp vem fazendo, com a falta de água, baixa pressão em todo o território cubatense. É lamentável ver e ouvir de várias pessoas da nossa cidade cobrando essa casa, e aí a gente tem feito o nosso papel de cobrar a Sabesp. Fizemos uma reunião ontem, pela SEV, no qual eu presido, e fica aí a minha revolta e falar que a Sabesp em Cubatão é uma vergonha para a cidade de Cubatão. Não dá mais para ficar esperando uma situação que vai ocorrer lá na frente. Tem que tomar decisões agora, tomar providências de imediato. E já vou deixar e reafirmo, e deixar bem claro aqui, que estarei instalando uma tenda em frente à sede da Sabesp em Cubatão, colhendo assinaturas e verificando as denúncias. Não dá mais para aceitar essa empresa fazendo o que quer com os munícipes, cobrando taxas de esgoto onde que não tem esgoto, cobrando uma conta muito alta aos munícipes se a água está chegando nas suas torneiras. É uma vergonha para a empresa Sabesp na cidade de Cubatão. Só isso, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Xuxa. Senhores vereadores, senhor presidente, novos pares, voto favorável ao projeto. Bendito aqui o vereador Batoré. Conta comigo, Batoré. Pode contar comigo. Eu hoje acordei de manhã com 5 moradores, da Vila dos Pescadores, que tem filhos deficientes, pedindo socorro. Infelizmente, a Sabesp é uma vergonha na nossa cidade. Se for possível, nós vamos montar uma SEV aqui, uma CI. A gente vou falar com o meu corpo jurídico também, no meu gabinete, para ver uma forma da gente expulsar essa empresa que coordena a Sabesp em Cubatão.
não está respeitando a população. Tem um munícipe amigo meu que me ligou desesperado hoje, que na casa dele nem água tem. Ele está há 15 dias que não chega água na casa dele e a conta veio R$380. Como que não chega água na casa da pessoa e a Sabesp cobra R$380? Tem alguma coisa errada. Então, essa empresa entrou, né, veio aqui, assumiu e, em cima disso, não está honrando. Não tem água, não só na Vila dos Pescadores, como Vila Esperança. Até no centro de Cubatão, eu tive uma entrevista recentemente na CN, Cubatão Notícia, e lá também não tinha água. Então, ou seja, foi convocado, foi chamado aqui pelos vereadores, e eles não dão importância, não faz de conta que nós, vereadores, não... É como se fosse ninguém. Então, nós estamos aqui para representar o povo, entendeu? Vamos para cima, vamos cobrar isso aí, vamos tomar umas situações mais precárias com a Sabesp, e, se for possível, apresentar no Ministério Público, denunciar ela e expulsar essa empresa daqui, meu. Não adianta de ficar falando, esses caras não estão nem aí para a gente. Se você for ver lá, eles cobram um juro absurdo se você dever 4, 5 contas. E não tem jeito, seu nome vai para o SPC Serasa na hora. Não pagou, vai na hora. Como que o seu nome vai para o SPC Serasa se você não está recebendo água dentro de casa? Então, gente, vamos nos reunir aí, os vereadores, e vamos tomar uma providência mais precária com essa empresa aí. Só isso, presidente. Com a votação, vereador. Em votação, com a palavra, o vereador Ronaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, é lamentável essa situação que a Sabesp vem fazendo na cidade de Cubatão. Bairro Ilha Caraguatá sem água, cota 200, esgoto a céu aberto. E nós já fizemos as denúncias, mandamos o ofício lá para a Sabesp. Infelizmente, nós não somos atendidos. E outra situação também que eu estou vendo na cidade de Cubatão, que nós, vereadores, aqui do Legislativo, junto com o Executivo, temos que cobrar essa questão também das operadoras de internet na cidade. Se você passar na 9 de abril e algumas ruas na cidade, você vai ver os maranhados de fios jogados no meio da rua. Às vezes, essa casa, junto com o Executivo, luta para deixar uma cidade melhor, uma cidade mais organizada, e aí vem essas empresas prestadoras de serviços aqui na nossa cidade e fazem o que quer. E nós, vereadores, nós temos que mostrar que Cubatão não é terra sem lei, Então, nós temos que se posicionar e cobrar Sabesp, RMS, as operadoras de internet, e outras empresas que atuam aqui dentro da cidade e não cumprem com a lei municipal que nós temos. Então, nós temos que cobrar e temos que tomar postura. O Batoré falou que vai montar uma tenda. Batoré, eu vou estar lá com você. Se tiver uma rede para pendurar, para a gente ficar lá de boa, sentado, batendo um papo, até eles resolverem o problema da população. Porque, assim, a população acha que essa casa aqui não toma postura e não cobra. Mas nós viemos cobrando já há um bom tempo. O Batoré vem falando da Sabesp aí desde o início do mandato dele. E a gente está vendo que as coisas estão se agravando. Parece que quanto mais fala o nome dela, mais problema ela causa. Então, nós temos que estar juntos para buscar essa melhoria para a população. Nós não podemos estar pagando os impostos e essa empresa fazendo o que ela quer dentro da cidade. E temos que cobrar também as operadoras de internet na cidade, que estão deixando um emaranhado de fio. Eles vêm, cortam o fio de outra operadora, deixam jogado lá e não resolve esse problema. Ali na 9 de abril, do lado da banca do Ratinho, está lá o emaranhado de fio lá, jogado de qualquer jeito, e nós temos que cobrar. Essa é a minha fala, presidente. Em votação, com a palavra o vereador Carioca. Senhor presidente, senhores pares, primeiro eu quero parabenizar a comissão, a SEV, que foi montada pelo vereador Batoré, vereador Marcinho,
e vereador Tinho, que compõem essa SEV, que eu tenho certeza que está fazendo um trabalho com maestria e está fazendo a cobrança como ela deve ser feita. Quero também aqui parabenizar todos os vereadores dessa casa que, diante do problema, entraram junto com essa SEV para dar um reforço, para que nós pudéssemos ter mais força ainda nessa luta. Uma luta contra essa empresa maldita, que não é uma luta só da cidade de Cubatão, é uma luta de toda a Baixada Santista. É só ver a imprensa hoje, o que a imprensa falou da Baixada Santista sobre a falta de água. Defendo aqui, hoje, nessa casa, uma frente parlamentar da Baixada. Eu acho que está na hora das câmaras da Baixada se unirem nessa luta para botar essa empresa no devido lugar, que é o lugar de respeito ao cidadão. Escutar de um representante da Sabesp que o cidadão tem que comprar uma bomba para poder puxar água para sua casa, vereador Batoré, me estranha, porque se a pressão de água da minha casa ela está baixa, por que eu estou pagando o mesmo valor? Ora, uma pressão baixa significa que está vindo menos água, que eu estou usando menos água, mas a minha conta no final do mês tem o mesmo valor do mês anterior. No mínimo, isso é má fé. Isso é tirar o dinheiro do bolso do trabalhador. E não tem mais prazo, não tem mais conversa. A conversa agora é no Ministério Público. A conversa agora é uma comissão de inquérito. É denúncia. É fazer com que essa empresa respeite essa cidade. Não é só um vereador ou dois, não. E não precisa ser vereador, não, para receber pedido de socorro. Eu tenho certeza que tem munícipes que estão aqui hoje acompanhando a sessão, que um amigo ou um colega disse: olha, você conhece um vereador na Câmara? Vai até lá na Câmara, peça para o vereador tomar uma providência, porque eu não estou conseguindo lavar minha louça, eu não estou conseguindo tomar banho. Hoje nós temos liderança aqui, cito uma delas, o Kleber Peruzzi, que está aqui acompanhando a sessão hoje, que anda pela cidade, no mínimo deve ter recebido várias reclamações da falta de pressão de água, da falta de água, e a Câmara está fazendo o papel dela, que é o papel fiscalizador, através da comissão. Agora é a hora da comissão de inquérito, agora é a hora do Ministério Público, é a hora da barraca, como o vereador Ronaldo falou, é a hora de nós mostrarmos a nossa indignação. Vereador Marcinho, tenho plena confiança no vosso relatório, como relator dessa SEI. Vossa Senhoria tem uma responsabilidade muito grande em cima desse relatório, e conheço a seriedade do teu trabalho, e tenho certeza que o fará da melhor maneira possível. Não podemos admitir isso. Só mais um minuto, senhor presidente, porque senão nós vamos virar chacota na cidade como vereadores que não tomam providência, e vamos tomar a providência. Ministério Público neles. Só isso, senhor presidente. Em votação, com a palavra, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, senhores, senhoras, desde já gostaria de continuar a fala de cada um dos nobres vereadores que aqui vieram e antecederam essa pessoa, para que nós possamos dar uma maior seriedade, ainda mais com a questão da Sabesp, onde a nossa solicitação é para que dessa SEV ela saia uma SEI. Ontem nós apresentamos um prazo, a Secretaria de Meio Ambiente notificou a Sabesp, e essa casa agora ela precisa já se organizar, vereador Batoré, uma SEI, para que realmente a Sabesp possa saber com quem eles estão mexendo. Até porque nós fornecemos mais de 50% da água da região da Baixada Santista para toda a Baixada. Baixada Santista, ela consome uma água que vem de nossas nascentes, que sai de nossa cidade, e é inadmissível a cidade que fornece para toda a região está faltando água. Nós não podemos concordar, aceitar, e também porque nós pagamos. Então fica aqui assim, a nossa proposta, e como relator dessa SEV, presidente, a gente solicitaria que fosse encaminhada uma SEI, tá? Para que a Sabesp ela possa entender o que essa casa está fazendo, porque os munícipes estão nos procurando. E é muito triste você saber que um trabalhador ele chega e ele não pode tomar um banho. Uma mãe de família, ela não pode cozinhar, porque está faltando água. Você não pode ter uma água para poder lavar a roupa. É o bem maior que Deus nos deu. E aí eu vou mais além ainda.
eu convidaria os nobres vereadores para que nós pudéssemos fazer uma visita na ETA 1 e na ETA 3, aqui na subida da serra, ali na Balança, e no Pilões. Nós precisamos fazer essa visita, sair como comitiva, numa diligência, e vamos até a ETA, para que nós possamos mostrar para ele que nós estamos totalmente, lutando, juntamente com a Baixada Santista, porque as 9 cidades estão sofrendo com isso. Tivemos reunido com o Guarujá, tivemos reunido com o Santos, as cidades que estão sofrendo na luta de falta d'água, mas Cubatão que fornece não pode faltar. Não que as outras cidades devam faltar, mas nós fornecemos para mais de 50% da cidade. Então, vamos montar uma SEI e mandar para o Ministério Público. O momento é só, senhor presidente. Continue em votação, com a palavra Edson Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar mais uma vez essa luta incansável do vereador Batoré, cara que já é militante aqui desde a primeira sessão que participamos juntos, né? O vereador vem batendo nessa tecla, na parte da falta de respeito que a Sabesp tem com a nossa cidade. Sou morador lá da Vila dos Pescadores, aqui, todo mundo já conhece. A gente, depois das 10, ficamos sem água, assim como já foi citado pelos meus companheiros. Várias reclamações dos moradores, nos cobrando, pedindo ajuda, porque depois das 10, realmente eles cortam o fluxo de água. Vereador, conte comigo para o que precisar, vamos continuar nessa luta. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Guilherme de Salão. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde a todos aqui presentes. Essa é mais uma pauta que vem se alongando aqui nesta casa. É um assunto aí que a gente conhece, vem desde a outra legislatura, e principalmente a parte da Sabesp. Essas obras que eles fazem geram impactos, e esses impactos ficam, e esse ônus se carrega aí durante meses e anos, né? E a gente aqui, a toda vez, tenta fazer esses apontamentos para que melhore esse fluxo, tanto das obras, a gente cobra também o executivo para que acompanhe, e tanto eles também, que eles quem executa essas obras, ou são o pai do contrato, bem dizer assim, que quarteiriza o serviço e não fiscaliza. Então, entrega de qualquer maneira aqui para a nossa cidade. Hoje estive em diligência, no bairro da Ilha Caraguatá, onde percorremos locais, Piscinão, Mihailo Halaico, Fer de Fará, que são pontos ali de alagamentos extremos. Tem a Rua Cubatão também, a antiga Rua E, que é conhecida ali como a Rua da Farmácia, Nelson Nunes de Azevedo, Professora Terezinha Silva, que não tem ligações ali no fluxo de drenagem, que foi um dos trabalhos que eles fizeram no bairro, onde também deixou ali muita coisa para trás. A gente apontou aí também a falta da água na cidade, que um passa uma informação para nós, outro passa outra, e dizer aqui para vocês que hoje recebi a ligação do superintendente da Sabesp, da regional, que no caso é a Olívia, mas quem me ligou foi o Ricardo, e ele me questionou em relação ao que estava acontecendo, averiguou aí que tinha alguns pedidos, algumas reclamações, e aí a gente fala para a população e deixa um recado. Quem tiver aí com falta de água, faça o seu registro, ligue para a Sabesp, deixe registrado lá, deixa aí não importa quantas pessoas ligarem, quanto mais ligarem melhor, porque se pontua os pontos onde está deslocada essa falta de abastecimento, ou a falta da água, ou diminuição de pressão, que é onde eu entendo que eles diminuem a pressão para não ter tanto vazamento na linha, E aí certos horários aí também que não se utiliza, a pressão aumenta e eles diminuem mais ainda. Então, não chegando assim aos próprios públicos, como a gente teve aí escolas até sem água, Então, cancelou o seu serviço público, está atingindo a todo o público também. E o público paga. E fazendo aqui uma fala em relação a utilizar muito ou utilizar pouco, acho que foi o vereador Carioca. Vereador, a cidade aqui a gente paga uma taxa mínima, que ele é cobrado entre 0 a 10 metros cúbicos, que
transformando em números aí, em dados, dá 10 mil litros de água. A população ela tem esse direito, ela paga a taxa mínima. Se ela não consumir esses 10 metros, ela está pagando também essa taxa em relação à cobrança de tratamento de esgoto dos 10 mil litros de água, ou dos 7 que ela usar, 7 mil, 5 ou até 1 metro cúbico. Posso concluir, presidente? E pegando esse ponto, as pessoas, por mais que elas economizem, elas não têm um programa de impacto nisso. Então, a população, ela tem todos aqui, tem direito de utilizar, porque se eu pago entre 0 e 10 metros cúbicos, e eu estou utilizando 7,5, eu estou pagando a margem toda de tratamento de esgoto e utilização de água. Está errado. Então, a gente tem que ter aí um pensamento dentro dessas discussões com a Sabesp, ver o melhor para a nossa população, porque entre você ter o direito aí de você estar utilizando, a gente sabe que usa com consciência. A gente mesmo assim economiza, mas eu pago em cima do total de metros cúbicos de água consumido naquele mês, usando ou não, tá? Então a gente tem que sentar e fazer essa observação aí com a Sabesp. Volto a falar, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Guilherme Amaral. Senhor presidente, nobres pares, essa sessão extraordinária em decorrência do lamentável falecimento do saudoso ex-vereador João Mineiro é de criteriosa importância, porque aqui nós estamos hoje votando as diretrizes orçamentárias do nosso município, aquilo que o chefe do Poder Executivo coloca como base de investimento, todas as alíquotas a serem investidas nas áreas de educação, de saúde, aquilo que de fato já está preconizado na Constituição Federal, cuja receita nós não podemos trocar. Mas cabe a esta casa, eu conversei com Vossas Excelências um pouco antes do início da sessão, e estamos em consenso em alguns aspectos. É importante, né, que esta Câmara alerte o Poder Executivo, o que não significa que eles não saibam, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Nós temos programas no município que estão previstos nas diretrizes orçamentárias, como o IPTU do Bom Empreendedor, como alguns outros benefícios que culminam em amortização de carga tributária, isenções fiscais, como, por exemplo, o IPTU. Temos previsto, presidente Jair do Bar, uma amortização, uma renúncia, né, de receita prevista aí no valor de 7 milhões e 800 mil reais, quase 8 milhões de impostos renunciados em razão de alguns programas, como o IPTU do Bom Empreendedor, como o desconto a aposentados, que são programas muito legítimos e inalienáveis. Nós temos também os valores do Fundeb, que foi criado o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, com a ideia precípua de que municípios mais abastados do ponto de vista financeiro pudessem custear a educação de municípios menos abastados também do ponto de vista financeiro. Cubatão tem um valor diferido de aproximadamente 40 milhões que, ao recolhermos ao Fundeb de acordo com a nossa arrecadação e a recebermos de volta de acordo com o número de alunos matriculados, nós deixamos aí 40 milhões para o fundo, não é, para que este fundo possa redistribuir esses valores para municípios mais carentes. Um programa também de extrema credibilidade. Também em relação ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que a partir da implantação total da reforma tributária, os índices educacionais serão tidos como base para os retornos das alíquotas do ICMS, que 20% também são investidos em Fundeb. Ao passo que, só para finalizar, senhor presidente, que é muito importante, nós precisamos continuar inalienavelmente investindo 25% em educação.
Falar também de precatório. Ano passado, nossa alíquota de precatório, preconizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, era de 2,5%. Este ano já foi para 3,78%. E o ano de 2026 ainda nós não sabemos. Ou seja, o nosso estoque de precatórios de R$ 359.413.892,61, dívidas deixadas por governos anteriores, já somam a alíquota aí como em 3,78%. Para finalizar, nossas alíquotas de dívidas aumentam ao passo que os nossos investimentos também devem ser maiores. Alerta ao governo, lei de responsabilidade fiscal, com justiça fiscal, dentro dos parâmetros legais, para que a gente possa fazer como cada trabalhador em casa faz, nunca gastar mais do que se arrecada. É só isso, presidente. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Chega aqui. Segunda sessão extraordinária terminou. Presidiu esta sessão, né, vereador? Aliás, não é novidade, o senhor já fez isso anteriormente e hoje um projeto de lei exclusivo esta sessão para a elaboração da lei orçamentária para 2026. Aprovado e agora pensar nessa elaboração, pensar no orçamento e trabalhar para o ano que vem, né? Um abraço, boa tarde ao senhor. Obrigado, Washington. É verdade, foi um projeto importante hoje, né? O orçamento, né? Que a LDO que a gente votou hoje foi aprovado com muita facilidade, né? Os vereadores todos aí presentes, né? E está aprovado aí, agora é só ir trabalhar, né? Agora, vereador, mais uma vez os vereadores usaram a tribuna para falar a respeito da Sabesp. O senhor participou da reunião ontem com todos os vereadores, representantes da Sabesp, enfim, digamos assim, já está nos 90 minutos, 80, 70 do segundo tempo, já ninguém aguenta mais, né? É verdade, Oxa. A Sabesp ontem teve uma reunião, teve 2 representantes da Sabesp e nada deixou esclarecido que vai resolver a situação. E está uma calamidade na cidade, todo mundo reclamando sem água, né? Você vê os comerciantes da cidade, ontem veio até a reunião fazer as suas reclamações, que está perdendo o inquilino por falta de água, e a Sabesp não toma uma providência em resolver essa situação. Depois que a Sabesp foi vendida, só veio complicação para os moradores de Cubatão.
Bom, e acaba, como foi dito na reunião e hoje, os senhores são o porta-voz da população. Todo mundo vem cobrar dos senhores para que leve até o executivo isso, né? É verdade, a população cobra com razão porque os vereadores precisam tomar uma decisão de resolver esse problema com a Sabesp. E a Sabesp está realmente complicada na Baixada Santista inteira e Cubatão principalmente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, meu amigo. Muito bem, participação do vice-presidente desta Casa de Leis, o vereador Jair do Bar, conversando conosco aqui no término da 21ª e 22ª sessão extraordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro.